Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco nessa noite abençoada e que possamos aqui sorver esses ensinamentos que a doutrina espírita nos coloca. E hoje, um tema mais científico, ele praticamente todo baseado nas obras de André Luiz, que é o planejamento reencarnatório. Muitas vezes nós sentimos revolta. Muitas vezes a gente olha para o espelho e revolta com o corpo, revolta com o cabelo, revolta com a família, revolta com a nossa existência. E às vezes a gente olha para o lado e começa a olhar nas pessoas aquelas qualidades que são transmitidas como boas. Principalmente nos dias atuais, nós olhamos as redes sociais, onde se publica o belo, o fantasioso, e questionamos: por que eu carrego esse problema? E por que a outra pessoa não carrega? E nós buscamos sempre a orientação em cada trabalho da doutrina espírita, as obras de Allan Kardec. De maneira nenhuma, qualquer estudo, qualquer palestra na casa espírita pode ter a primeira pessoa, porque nós também somos aprendizes, nós também trazemos as dores, então seguimos as orientações básicas de Allan Kardec e principalmente também as obras subsidiárias, como eles, obras de confiança, como André Luiz. Então, para iniciarmos essas nossas indagações, nós buscamos um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre melancolia. Por que nós sentimos uma tristeza e a gente não explica de onde que ela vem? Por que às vezes nos parece que falta energia, uma vontade de deixar tudo de lado e a gente não explica o porquê disso? E os Espíritos nos ensinam que, se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e as tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Ou seja, a orientação é que todos nós aqui, encarnados em provas e expiações, trazemos as nossas dores, mas devemos nos alegrar porque estamos no momento de íntima alegria, porque é a hora da retirada dos espinhos. Estamos encarnados no local certo, com pessoas certas, através da sabedoria divina e da misericórdia, para nos tornarmos aos poucos homens melhores, pessoas mais alegres e mais devotadas ao bem. E buscando a compreensão de um espírito que muito compreende sobre a alma humana, que é o espírito Hamed, através do livro As Dores da Alma, ele nos diz que a causa básica do autotormento consiste em algo muito simples: viver a própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia. Nós olhamos muitas das vezes o padrão da sociedade. Nós queremos ser aquilo que o outro demonstra como certo. Mas quando nós buscamos a simplicidade da nossa existência, compreendemos quem nós somos, a quem estamos ligados e quais são aqueles objetivos tão simples que a sociedade não enxerga, mas que nos traz a paz, nós estamos saindo do autotormento e estamos buscando o autodescobrimento de quem nós somos e da nossa tarefa nesse mundo de provas e expiações. É o caminho para reduzirmos as nossas revoltas. Através dessa compreensão, nós buscamos uma outra base de Kardec no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Ele fala que arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar todos os traços de uma falta e suas consequências. Todos nós trazemos as nossas imperfeições. Quem de nós um dia não sentiu uma inveja, uma raiva, uma vontade de sair no braço, de falar coisas absurdas, aquele momento de nervosismo? E quando a gente para e fala: por que eu fiz isso? Por que eu senti isso? Por que quase eu fiz esse tipo de ação? E Kardec nos fala que quando nós as cometemos e retornamos ao plano espiritual, a dor é intensa, o remorso é intenso. E para suprirmos essas dores é necessário, primeiro, que nos arrependamos, que possamos ter oportunidade de expiar essas faltas e repará-las. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, é dito: arme-se de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai. O nosso corpo físico
é a vestimenta sagrada que Deus nos concede, justamente para o aprimoramento, justamente para nos conhecermos homens melhores e valorizarmos a oportunidade que Deus nos concede. Então, para entendermos o planejamento reencarnatório, é necessário buscarmos alguns conceitos importantes, né? Tem um negocinho atrapalhando aqui, você não foi resolver, mas eu vou tentar ler para vocês aqui para a gente seguir. Para a gente entender o planejamento reencarnatório, nós temos que entender que por trás deste corpo físico existe um laço que une o corpo ao espírito. Esse laço é chamado de perispírito. Aonde nós buscamos então a compreensão do que é o perispírito? No livro dos Médiuns, capítulo 1, item 54, é dito que o perispírito é como um fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Desempenha grande papel na economia orgânica dos fenômenos fisiológicos e patológicos. Ou seja, o perispírito é um canal entre o corpo e o espírito. Aquilo que emana do espírito pode ser levado ao corpo, e aquilo que o corpo aprimora pode ser passado ao espírito. E seguimos aqui o nosso raciocínio. Os maus pensamentos, na forma de energias mentais enfermiças, alteram as energias do corpo espiritual, gerando desequilíbrios no corpo físico, provocando doenças. Então, no capítulo 14 da Gênese, nós temos esse mesmo pensamento. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós criamos, é transmitido ao nosso perispírito e pode se transformar em doenças. Da mesma forma que aquilo que está no espírito pode ser transmitido ao corpo físico. Então, qual o verdadeiro objetivo de nós estarmos aqui em um corpo físico? Retirar e depurar essas mazelas que nós trazemos, expurgar essas mazelas que nós carregamos em nós. Então, agressões intensas e contínuas sobre o corpo físico se também transfere ao campo energético do perispírito, provocando lesões. Então, se nós, por exemplo, fizermos várias ações negativas durante a nossa existência, assassinatos, roubos, prejuízo a outras pessoas, tudo isso é transmitido e levado ao perispírito e fica arquivado. Todas as nossas ações, os nossos pensamentos ficam arquivados. No momento do desencarne, sem o corpo físico, isso está lá em nós e nos leva ao remorso, à fixação mental. E observamos aqui uma colocação no livro Roteiro do Espírito Emmanuel, e ele diz que nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes, nelas se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nós demoramos nas esferas da luta carnal e nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando a fim de preparar segundo os ensinamentos de Jesus. Quando nós falamos de regiões umbralinas, regiões pesadas, nós não temos ali regiões criadas por Deus para o sofrimento. Nós temos regiões que são, na verdade, o reflexo do pensamento do Espírito. Então o Espírito, quando carrega a dor, o remorso, o ódio, a tristeza profunda, a culpa, ele automaticamente vibra com essas regiões. Mas também nós sabemos que a misericórdia divina é grande. No momento em que nós sentimos o desejo do progresso, do amor e de nos refazermos enquanto espíritos voltados ao nosso Criador, nós temos a capacidade de progredir para esferas um pouco mais aprimoradas para nosso processo de educação. Então, compreendendo que tudo aquilo que nós projetamos no hoje fica arquivado no nosso espírito, nós já temos conhecimento para fazer uma reflexão sobre o planejamento reencarnatório. E nós vamos utilizar o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e vamos percorrer por outros livros de André Luiz, para mostrarmos que a ideia central, ela se perambula por vários outros livros. É um estudo em que a gente consegue ver que uma afirmação está contida também em outras obras de André Luiz. É colocado nessa obra que criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, esses grifos em negrito nós que colocamos para aprimorar aqui mais nossa compreensão, eles plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que ruinaram a vida íntima. Caluniadores vivem presos em pesadelos espantosos. Tiranos sentem nos tecidos da própria alma os golpes deferidos.
todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos que levaram ao mal ou prejuízo de outras pessoas, eles nos prejudicam primeiro, porque eles ficam arquivados em nossa alma e nós somos responsáveis por eles. Então, muitos espíritos, quando retornam ao plano espiritual, eles se encontram numa fixação mental de dor, de remorso, às vezes ódio, de revolta, pelas ações cometidas que ainda ficam em trânsito no seu perispírito. Mas ele diz também que, se a moléstia experimentada na veste somática, no corpo físico, foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo do autoexame. Quando nós nos encontramos na condição espiritual, sem o corpo físico, e desejamos melhorar, e nos é proposto um planejamento reencarnatório, mesmo que sofrido, nós temos ali a oportunidade abençoada de depurar essas faltas. Então, basicamente, o nosso corpo físico, o nosso momento agora, é depurar esse mal que nós ainda carregamos. É depurar, na verdade, esse passado sombrio que nós carregamos para permitir com que a luz se faça. E assim sendo, nós temos aqui também no livro Evolução em Dois Mundos a continuidade do processo. Contudo, revela-se tão logo os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores. Quem assistiu o filme Nosso Lar, isso fica bem ilustrado. André Luiz estava em zonas umbralinas. No momento em que ele para e pensa um pouco em Deus, com o auxílio da sua mãe, ele é resgatado. Ele é levado para o nosso lar e ali ele consegue melhorar um pouco a sua condição física e mental. Da mesma forma é dito no livro. Muitas vezes ascendem nas escolas beneméritas, nas quais recolhem mais altas noções de vida, aprimoramento e instrução. Então todo aquele espírito em sofrimento, quando ele pensa no amor, ele pensa no Evangelho, nos dizeres de Jesus, e deseja melhorar, e deseja reparar, as equipes espirituais encontram acesso para auxílio. Muitas vezes a gente questiona, espíritos trabalham nessas zonas umbralinas, por que eles não conseguem ajudar a todos? Eles conseguem ajudar aqueles que estão propícios, abertos a essa ajuda. Então, quando é permitido esse auxílio, é levado para escolas, para treinamentos e estudos, para que possam compreender o processo da dor e tornar-se homens melhores, espíritos melhores. E no livro Missionários da Luz, esse outro livro aqui de André Luiz, nós temos um exemplo do processo. Nós tínhamos uma mulher que André Luiz fala que chama atenção pela beleza e a constituição e a educação dela, e ela estava no centro de reencarnação. Nós colocamos essas imagens aqui, tem ali esboço do corpo físico, das glândulas, dos órgãos, e todo um processo que estuda o corpo que vai ser planejado para que nós possamos reencarnar. E essa mulher, ela chega até os orientadores lá de André Luiz e pede para fazer uma pequena modificação no corpo dela que ela não gostou. Ela iria reencarnar, o projeto do corpo dela estava pronto, só que ela falou, olha, as minhas glândulas estão todas certinhas, eu preciso de um desalinho na minha glândula tireoide, tanto na tireoide quanto na paratireoide. A glândula tireoide, ela controla o nosso metabolismo, tanto é que a gente vê muito o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, atrapalha um pouco o processo metabólico, e ela diz que desejaria isso por quê? Porque ela muito caiu na sua vida passada pelo corpo bonito que ela tinha, a sexualidade, e ela falou, eu não posso cair de novo. E ela relata uma frase interessante no livro, ela fala, eu não quero mais um corpo de Vênus, eu quero um corpo que me ajude no meu burilamento, no meu aperfeiçoamento. Então ela fala, preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Então, às vezes a gente reclama de algumas coisas, mas quando a gente volta e pensa nesse planejamento, muitas vezes nós pedimos, muitas vezes foi uma orientação até dos mentores para que a gente vencesse melhor as nossas dificuldades e conseguisse subir de forma mais intensa os degraus que nós carregamos ainda, né, nas dificuldades. Buscando também um apoio no Livro dos Espíritos, através de Kardec, nós temos a questão 258. Quando na erraticidade, ou seja, quando estamos sem o corpo físico, antes de começarmos nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta dos espíritos foi, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar isso e consiste o seu livre-arbítrio. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós aceitamos o auxílio
e temos a condição de enxergar aonde está a nossa dor, eles deixam a gente participar dessa escolha, dessas provas, através do gênero delas. E é dito também em Evolução em Dois Mundos: recolhidos ao novo corpo, qual operário detentor de virtudes e defeitos, a quem se concede um novo uniforme de trabalho, o nosso corpo ele relata como se fosse um uniforme de trabalho, e nova oportunidade de realização. Paternidade e maternidade, a raça, a pátria, o lar, o sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria. Então eles preparam o processo reencarnatório com os pais adequados, no país adequado, na sociedade adequada, na raça adequada, no tempo adequado, para que a gente consiga o aprimoramento não apenas individual, mas mútuo. Então a gente pensa, aquele problema familiar que a gente tem, às vezes é complicado determinada pessoa, faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Não existe um acaso pela doutrina espírita. O nosso trabalho, as dificuldades que às vezes a gente tem na nossa estrutura, né, do nosso ganha-pão dia a dia, ele ali também faz parte do nosso aprimoramento. O nosso corpo físico, os nossos órgãos, às vezes um probleminha que a gente vai vendo que vai aparecendo, que não é um fator ambiental do agora, mas é uma coisa que não explica o porquê, certamente está ali como um processo de educação para o nosso espírito. E temos aqui alguns exemplos que são narrados no livro Missionários da Luz. O primeiro caso é de Anacleta. Anacleta ela já estava em uma condição de trabalho, uma condição desejosa de progresso, e ela pede a reencarnação e que ela pede que ela receba 4 filhos. Quem são esses 4 filhos? Foram seus 4 filhos de vidas passadas que estavam há 40 anos nas zonas umbralinas, em uma condição triste, uma condição sombria. E André Luiz, sempre muito curioso, né? Ler André Luiz, estudar André Luiz é bom por isso. Às vezes a curiosidade que a gente tem, na hora que a gente está lendo, é a que ele já teve no livro e faz as perguntas. E ele fala, mas por que 4 filhos? E ela fala, né? Esses 4 filhos caíram no passado, estão nas zonas umbralinas, porque eu fui uma mãe permissiva. Eu passei a mão na cabeça e eu permiti todos os erros desses filhos. Então, se hoje eles se encontram nessa condição, eu tenho minha parcela de culpa, porque eu permiti tudo que esses filhos queriam. E eles estavam em uma situação tão difícil que 2 deles iriam reencarnar com o perispírito bem lesado, através de uma paralisia. Um deles viria portador de uma necessidade especial, e uma menina que encarnaria junto a ela com muitas provações e teria que ajudá-la, porque ela teria uma viuvez precoce. Então o trabalho seria intenso, e a gente entende que o amor ele une as pessoas, mas o ódio também une. Só que as ligações de ódio elas têm que ser passageiras, porque as de amor que são eternas. Esses laços da reencarnação, eles não são um acaso. Eles unem espíritos que estão enlaçados pelo ódio para fazer dali uma nova etapa do amor através da misericórdia de Deus. Outro caso também, que não cita-se nome, existe um orientador de André Luiz que ele fala que um amigo dele pede para reencarnar com úlceras ali na alça do estômago, principalmente, tem ali algumas manchinhas. E André Luiz, na hora que olha o esboço do corpo físico no centro de reencarnação, ele pergunta, o que são essas manchas que ele vai nascer aí? Fala, olha, vão ser úlceras que esse rapaz vai trazer na sua vida de agora. São problemas que ele carrega. Mas por que isso? Num passado, não muito distante, ele assassinou um homem a facadas, na região do estômago. E aquela marca da facada que ele agrediu estava no seu perispírito. Então, quando nós agredimos alguém, a ação provocada, ela está em nós. A facada foi no outro, mas a ação da faca estava no perispírito de quem o praticou. Só que este homem passou depois por um processo obsessivo muito intenso, que lhe roubou todas as energias, e esse assassino desencarna em condições muito precárias. Vai para regiões mais trevosas, mas se arrepende do que fez. Ao se arrepender, ele passa agora a ser um beneficiário daquele a quem ele matou. Ele ajuda aquele homem agora que estava em condição difícil. Além de ajudar aquele homem que ele matou, ele também começa um trabalho incessante no plano espiritual. Então, na verdade, ele trabalhou com amor mesmo antes de reencarnar. Ele estava no plano espiritual desejoso de ajudar. Isso lhe auxiliou demais a curar as suas feridas, mas não lhe tirou a falta.
a marca das facadas ainda ele trazia. Então ele diz no livro que ele iria reencarnar novamente e iria trazer essas úlceras. Ele não iria desencarnar em sangue. Ele não precisava de alguém também matá-lo, olho por olho, dente por dente. Ele fez tanto bem no plano espiritual, principalmente para quem aquele matou, que ele conseguiu sanar um pouco dos seus débitos. Mas a dívida ainda existia. Então, essa úlcera levaria ele ao desencarne e apagaria essas dores do seu perispírito. Aí nós vemos aquela passagem, né? O amor cobre multidão de pecados. Aquele que se tivesse ainda fundado no ódio, na tristeza profunda, ele também pereceria pelas facadas. Mas como ele trocou esse ódio pelo amor, pela humildade e pelo trabalho do bem, essas facadas se transformaram em apenas úlceras. Às vezes a gente olha algumas dores no nosso dia a dia, a gente acha que é o final dos tempos, mas às vezes são auxílios do Pai Maior para a gente conseguir sanar essas nossas dívidas. Mas e a genética? Como que ela fica? Como que eu vou reencarnar no lar e como que as leis genéticas que nós temos aqui no planeta Terra explicam eu poder reencarnar com aquele pai e com aquela mãe? Nós temos em Evolução 2 Mundos que, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações na matéria, desde a atividade embriológica, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Eles conseguem alterar até mesmo a estrutura do DNA e a estrutura dos genes. E lá no livro Missionários da Luz, que é um processo do reencarne dos sejos mundo, é narrado isso. Porque no momento da concepção, o homem libera milhares de espermatozoides e a mulher tem um ovócito que fica na tuba uterina. Aquele ovócito traz metade dos genes de cada característica, o homem traz metade dos genes. É necessária a união desses genes, porque cada característica nossa é controlada por um par de genes. Então nós vamos ter que receber o gene adequado para manifestar aquela doença ou aquele problema no nosso corpo. E André Luiz fala que, no momento que vários espermatozoides estavam ali circulando, cada um deles tinha um gene. O pai, por exemplo, tem 2 genes para cada característica, e a mãe também. Qual vai ser o gene exato para fecundar? André Luiz narra uma coisa muito interessante que a ciência material ainda nem sabe, que é a energia psicomagnética. A vibração do espírito atrai o espermatozoide correto. Quando a gente vai estudar genética, a gente fica calculando probabilidade. Qual a probabilidade do pai que é azão, azinho, da mãe azão, azinho, sai um filho azinho, azinho? Isso André Luiz explica que existe uma energia que atrai o espermatozoide correto juntamente ao ovócito para que exista a fecundação que aquele espírito precisa. Então as nossas características, a condição do nosso corpo físico é de acordo com aquilo que nós trazemos perispiritualmente. Muita gente acha que o perispírito é o molde do corpo. E pelo contrário, o corpo que nós temos hoje é reflexo do nosso perispírito, das nossas dores, mas também das nossas virtudes que nós já carregamos. Então nós temos aqui também nesse livro, chamado O Consolador, por Emmanuel, uma questão que é a 38. Ele fala assim: o mendelismo, que é Gregor Mendel, né, que começou as leis da genética, realizou experiências notáveis, porém ainda encontra fenômenos inexplicáveis no processo de suas observações positivas. Em escala ascendente, a genética encontrará sempre os fatores espirituais, convocando-os para um campo mais vasto de operações. Ou seja, aqueles gametas, espermatozoide e ovócito, que vão gerar uma fecundação, eles estão alicerçados na vibração perispiritual que nós trazemos. Ou seja, aquilo que a ciência ainda fala que é o acaso, para a doutrina espírita não existe. Não existe um corpo ao acaso. Uma pessoa une-se a outra e tem 4 filhos. Dos 4 filhos, por exemplo, vamos falar de uma coisa. Um apresentou uma determinada anomalia, uma surdez ou um albinismo, mas os outros irmãos não. Então, se fosse o acaso, Deus seria injusto. Por que naquela distribuição de genes que vem dos mesmos pais, do mesmo pai e da mesma mãe, um filho traz um probleminha e o outro não traz? Isso a doutrina espírita nos explica, né? A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Nós unimos aos espermatozoides, ao ovócito, para a formação do nosso corpo físico, de acordo com a nossa vibração e com os pais que nós já estamos ligados desde o plano espiritual. E temos casos mais complexos,
que também é dito aqui no livro Evolução em Dois Mundos. Incapazes de eleger o caminho de reajuste pelo estado de loucura ou de sofrimento que evidenciam, semelhantes enfermos são decididamente internados na célula física. Então, o livro dos Espíritos fala que a gente pode participar do nosso planejamento, mas quando o espírito não está em condições, ele está em dor, está em ódio, está em raiva e precisa de um corpo físico para abafar aquela energia, ele não vai ter como ter escolha. Então ele é colocado num corpo físico. No livro Entre a Terra e o Céu, que eu não trouxe aqui, que esqueci, que também é de André Luiz, mostra um reencarne de um rapaz chamado Júlio. O Júlio ele desencarna por questões amorosas, por ciúme lá no Rio Paraguai, e ele bebe um veneno que afeta toda a sua área da garganta. E ele precisa reencarnar para expurgar aquela energia do remorso e da dor. Então ele reencarna e tem um problema sério aqui na área da faringe, né? O que o pessoal antigamente chamava de croup, hoje a gente fala de difteria, ele manifesta essa croup, dá uma infecção pesada e isso libera uma toxina que automaticamente vai também para os tecidos, como o coração e os rins, e ele desencarna. Então a gente pensa, por que desencarnou tão cedo, ainda com a doença dessa? Mas ele expurgou aquela vibração pesada que ele trazia na área da garganta. E um outro caso, que às vezes a gente questiona, pela visão da doutrina espírita, os gêmeos chifópagos. O que são os chifópagos? Também chamados de siameses. São aquelas pessoas que nascem ligadas no corpo. Por que isso acontece? Aqui nós colocamos um desenho de um ovário com a tuba uterina e útero. A fecundação ela vai acontecer na tuba uterina. 5 a 6 dias, nós já vamos ter uma estrutura chamada de blastocisto, que é um conjuntinho de células que vai se prender aqui no endométrio. Só que ali quando nós vamos ter gêmeos monozigóticos, aqueles gêmeos idênticos que têm o mesmo DNA, esse blastocisto se divide em 2. Então nós vamos ter gêmeos idênticos. Só que por alguns fatores que a ciência ainda desconhece, esses gêmeos não se separam perfeitamente, eles ficam pregados, ou pregado pela cabeça, ou pregado pelo abdômen, ou pregado. E a gente chama de siamês porque o primeiro caso foi na região do Sião, né? E tem muitos casos desse lá. E a gente questiona por que isso acontece. Para a biologia, foi um mau desenvolvimento, um mau processo na hora de formar gêmeos. Mas pela doutrina espírita, o que existe ali? A reencarnação surge para esses espíritos inimigos pertinazes do passado, com uma oportunidade abençoada de reajuste espiritual e mental, ou seja, tendo que conviver próximo um ao outro. Então, a doutrina espírita nos abre campo de estudo para várias ações, entre elas essa aqui que a ciência ainda coloca-se como um acaso e nos fatores genéticos também. 2 livros que chamam a atenção também: Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda. Um caso pesado que chama atenção é desse rapaz chamado Evaldo. Ele, na verdade, é colocado, não passava de um irmão que fora colhido pelo vendaval das paixões e retornava ao lar, né, o plano espiritual, destroçado pela loucura de si mesmo, conquanto nunca estivesse ao abandono. Evaldo recebia uma missão muito sublime na Terra, tarefas engrandecedoras, e ele converteu toda essa energia para o abuso da sexualidade e o abuso do campo da política. Então ele fez da sua vida a política de minar a vida das pessoas, de desviar recursos, de fazer planejamentos possíveis para prejudicar as pessoas. E quando ele desencarna, o remorso foi tão grande, mas tão intenso. Na hora que a gente lê esse livro, eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, deve ter uns 10 anos atrás, eu assustei com o que eu vi. Ele chegou no plano espiritual um casulo. O espírito dele tinha enclausurado dentro de si mesmo, de tanta revolta e tristeza. Na área espiritual foi necessária uma cirurgia para tirar esse casulo e permitir com que o espírito novamente começasse o seu planejamento. E no livro Ação e Reação, que é esse outro aqui de André Luiz, eu faço propaganda desse aqui porque esse aqui é bom, esse aqui pode ler 10 vezes, que ele é excelente. Ele tem vários casos de débitos. Ele fala do caso do Sabino. André Luiz vai a uma casa muito simples, uma mulher quase tendo um problema cardíaco, quase desencarnando, uma mãe, uma pobreza muito grande, e um menino, na verdade um homem na cama, só que era um homem que tinha 90 centímetros de altura, não andava, não falava, não ouvia, não enxergava e não processava nada que estava em volta dele.
E eles questionam por que disso. Ele tinha várias encarnações, e nessas várias encarnações, ele matou, ele roubou, ele ocasionou estupros, ele teve problemas relacionados a adultérios, ele lesou muitas pessoas. E cada vez que projetava uma nova reencarnação para ele novamente voltava ao problema. Então isso durou mais ou menos 1000 anos. 1000 anos em que o espírito retornava ao mal e falava: Sabina é um problema de débito estacionário, porque jaz em processo de hibernação espiritual. Foi necessário enclausurar esse espírito num corpo físico para abafar um pouco essas energias e desligar um pouco a ligação que ele tinha com outros espíritos ainda nesse mal, que há mais de 1000 anos que ele projetava. Se colocasse um outro corpo físico para ele, esse mal iria perpetuar e iria gerar danos a outros espíritos que já estavam buscando evolução. Então o trabalho do plano espiritual, ele é gigantesco. Como a gente tem esse esquecimento passado, graças a Deus, a gente não vai tendo muito essa noção do que é a nossa vida, do que é estar aqui encarnado. Mas existe um planejamento abençoado para tudo isso. Para que a gente possa finalizar, dias atrás eu peguei esse livro também, fica lá no estante. Eu peguei no Clube do Livro, se não me falha a memória, há muitos anos atrás. Acho que eu não coloquei a data aqui, mas deve ser de 2008, 2009. Chama Cartas e Crônicas do Chico Xavier. E aqui conta um capítulo 7 que chama Consciência Espírita. Fala que Kardec estava organizando os textos para fazer o Livro dos Espíritos. E numa noite ele teve um desdobramento, um momento do sono, em que levaram ele a um plano de muita paz, de muita alegria. E era um plano espiritual mais elevado. E ele viu lá pessoas de renome numa alegria muito grande. Mas no mesmo momento ele foi levado para uma zona trevosa de muita tristeza e espíritos muito sofredores. E ele perguntava para os espíritos ao lado desse desdobramento: essas pessoas que estão sofrendo foram as pessoas que crucificaram Jesus? Ele falou: não, quem crucificou Jesus não tinha nem ideia do que estava fazendo, já reencarnaram e já estão bem. Ele falou: então é o pessoal do Império Romano que perseguiu os cristãos para estar sofrendo tanto assim? Ele falou: também não, eles também não sabiam o que faziam. Muitos deles já passaram por provações, já reencarnaram e já estão bem melhores. Aí ele pergunta: quem são essas pessoas? São aqueles que tinham a consciência da vida, da importância da vida e julgaram fora o tempo. Quando ele acorda no outro dia, ele vai e faz a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta foi: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, o nosso papel no planeta Terra, além dessa depuração, desse progresso, dessa melhoria, é através do resultado do bem. É onde nós podemos exercer o bem. Às vezes a gente pensa: o que eu preciso para fazer o bem? Todos os lugares ao qual nós fomos planejados é o lugar para a gente fazer o bem. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é na nossa sociedade. A gente não precisa de um templo, seja qual for a religião, para o exercício do bem. A gente não precisa estar dentro de um templo para ser um pouco mais harmonioso, para compreender a dor do outro, para que a gente também compreenda as nossas dores. E a gente finaliza aqui com um caso muito interessante. Certa vez eu trabalhava com uma senhora, ela contou esse caso e nunca saiu da cabeça. Acho que nós já contamos aqui alguma vez. Que existia uma floresta muito grande e nessa floresta tinha um bambu perdido no meio das árvores. O lenhador chegou, queria uma madeira e falou para o bambu: prepare-se aí que eu vou cortar você. Ele chegou: mas eu? Tanta árvore bonita aqui, tanto caule gigante, você vai cortar justamente o bambu? Ele falou: é. E além de cortar, você vai ficar no chão e a água fria vai passar por você. Ele revoltou. Ele foi cortado, ele foi colocado no chão, aquela água fria passava por ele. Esse bambu olhou para o chão por vários e vários anos, revoltado, odiando aquele lenhador. Determinado dia ele escuta um barulho de passarinhos e resolve olhar para cima depois de muitos anos. E ele viu que além dos passarinhos tinham novos animais percorrendo e a floresta tinha triplicado o tamanho. Ele ficou tão feliz quando ele viu aquilo, porque ele falou: quanta coisa bonita tem aqui. E aí o lenhador aproxima. E ele fala: e essa beleza só existe porque foi você que permitiu transportar a água de um lugar para o outro. Assim é a nossa vida.
Às vezes a gente olha para o lado, a gente só vê floresta. Todo mundo está bonito, todo mundo está bem, todo mundo satisfeito, e a gente tem hora que a gente sente o bambu. Ou às vezes até julga a gente de bambu, né? Aquele que está para baixo, aquele que acha que não tem função na vida. Mas todas as vezes que nos depararmos em situação de tristeza, ou que alguém nos jogue para baixo, coloquemos Deus dentro de nós. Podemos até ser esse bambu, porque estamos em provas e expiações, mas lembremos, todos trazemos uma tarefa bonita para ser desenvolvida neste planeta. E o bonito que nós frutificarmos aqui é aquilo que estará frutificado no nosso perispírito. E no momento do nosso desencarne, nós retornaremos um pouco mais iluminados, um pouco mais alegres, na certeza que existe um caminho de bondade e de amor para frente. Existe uma música aqui, olha essa letra dessa música, é Tim e Vanessa. Esse finalzinho dessa música, né, é uma dupla que chama Tim e Vanessa, está disponível no YouTube. Eles cantam somente músicas espíritas, principalmente o pessoal da juventude adora essas músicas. E ele fala, ó, muito interessante, a aliança homem-Deus já não é só arco-íris, é comunhão. Ou seja, para nós que buscamos a doutrina espírita, que nós possamos reconhecer que nós ainda somos pequenos, trazemos os nossos entraves, as nossas dores, mas entendemos que Deus não está lá fora, não está somente dentro de um templo. Ele fala dentro de nós e Ele deseja o nosso progresso. Então, quando nós retornarmos ao nosso lar hoje, possamos voltar agradecidos pelo corpo físico que recebemos, pela família, pelas dificuldades que estão aí, para que nós tenhamos essa força, essa relação de homem e Deus em comunhão, que Ele fala dentro de cada um de nós, para que sejamos instrumento de paz. Agradecemos a presença de todos e desejamos que a luz se faça presente no caminho de cada um de nós. Deus nos abençoe.